ok. Pronto. Começamos a gravar agora. Ok. Então, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estão todos aí. Eu espero que vocês estejam seguros em casa. Eu sou o André Porto, eu sou membro da diretoria da Associação Brasileira para a Ciência Comportamental Contextual, né? A missão da SBS é melhorar a relação com o sofrimento e promover o bem-estar humano através de pesquisas e práticas fundamentadas nas ciências comportamentais contextuais. Então, eu estou aqui em nome da associação para apresentar o CURT, né, da SBS. Para quem não conhece a SBS Brasil, nós somos um braço da SBS Internacional. Nós somos a associação que cuida das ciências contextuais no Brasil, da ACT, da FAP, DBT, ativação comportamental, compaixão, mindfulness, né, RFT. E em abril deste ano, nós lançamos uma campanha que foi a SBS Conectando Pessoas. Nós entendemos que nesse momento tão difícil, né, existem instituições precisando de ajuda e profissionais muito qualificados, como o CURT, né, que se disponibilizaram a estar aqui para uma palestra, né. No caso do CURT foi um curso, né, para ajudar essas instituições. Então, nós estamos fazendo duas coisas, né, que é unir profissionais de excelente gabarito, né, de know-how, com instituições que precisam de apoio, né, estão conectando isso, né. Então, os nossos eventos são gratuitos, né, gratuitos. Então, porém, nós pedimos a todos que, se possível, direcionem doações para uma instituição. E a instituição que hoje a gente vai estar pedindo ajuda a vocês é o Abrigo de Idosos Helena Dorfeld. É uma instituição que está no estado de São Paulo, né, que ajuda idosos, principalmente um público a partir de 60 anos, e que nesse momento tão complicado está precisando de ajuda, né? Então, eu peço a vocês essa colaboração, né? Apesar de a gente não condicionar a participação na palestra com nenhum tipo de doação obrigatória, né? Mas a gente pede, né, que nesse momento complicado, qualquer valor, né, seria de excelente ajuda. Inclusive, eu vou estar colocando aí no chat, né, os dados. Eu sei que vocês já devem ter recebido um e-mail com os dados da instituição, mas eu vou estar colocando aí novamente, tá? Para que vocês tenham já de prontidão, tá? Então, novamente, eu quero agradecer em nome da SBS ao CURT por essa parceria. O Kurt Hemani, né, ele é terapeuta comportamental, ele é psicólogo da unidade de internação do Hospital Espaço Nelson Pires. Ele tem formação em terapias comportamentais e tem doutorado em ciências da saúde. Então, acredito que vocês estão tendo uma oportunidade incrível aí de fazer um curso com alguém de excelente formação, e tenho certeza que até o final aí do curso dá para aprender muito, muita prática, muita coisa legal aí para aprender com o CURT hoje, tá bom? Então, CURT, eu só quero agradecer novamente por essa parceria aí e oportunidade, tá bem? André, obrigado. Eu fico feliz em participar desse evento. Assim que eu vi a possibilidade de contribuir, tanto nesse período de crise que todos nós estamos, quanto com algum tipo de conhecimento, que eu fiquei feliz e logo submeti a proposta. Obrigado a você e agradeço a todo mundo que se inscreveu também. Eu pedi Fico feliz por essa oportunidade. Que bom. Eu conversei com a diretoria sobre a possibilidade de certificado, porque alguns alunos me perguntaram, né, sobre o certificado, e a diretoria disse que sim, que poderia ser dado o certificado no meu nome, e para aquelas pessoas que se inscreveram e que estão aqui hoje, quem solicitar eu vou dar o certificado, tá bom? Inclusive eles já estão quase prontinhos, que é uma forma também de reforçar o comportamento de vir e participar. Por ser online é uma coisa que também vale, né? Vários cursos online estão acontecendo, várias lives, e talvez um certificado seja uma forma claro, de reforçar o comportamento de vocês, de participarem, né,
e desse evento especificamente, de eventos semelhantes a esse, tá? Vou pedir mais uma vez que vocês possam anotar esses dados e aqueles que puderem, que quiserem contribuir, qualquer valor, esses são os dados do abrigo de idosos Helena Dorfeld, fica no interior de São Paulo, se não me engano, em São Carlos. Tem o site, tem o Instagram da fundadora, eu acho. E eu acho que vale a pena doar qualquer valor, tá? As doações são privadas, ninguém vai ficar sabendo quanto você doou ou quem doou. É algo realmente espontâneo. Então, eu espero que vocês possam contribuir. Outra coisa, talvez eu estou aqui na tela do Zoom, eu participo de algumas reuniões e se alguém tiver alguma pergunta, a cada ciclo de 15 minutos, de 20 minutos, vocês vão desabilitar o microfone, tá? E aí vocês podem fazer as perguntas, a gente vai chegar lá, certo? Última pergunta antes da gente começar, vocês não estão vendo os rostos de vocês não, vocês estão vendo só o slide, não é isso? Pronto, ok. Então vamos começar. E quem quiser falar é só desabilitar o microfone. Bom, nós vamos fazer um panorama sobre ativação comportamental, aspectos analítico-comportamentais e manejo clínico, tá? Primeiro, uma leve, digamos, uma forma de sensibilizar a todos nós. Robert Burton, em 1621, ele escreveu essa frase, né? Sendo uma doença tão dolorosa e tão comum, eu não saberia realizar um serviço mais amplo ou gastar melhor o meu tempo do que prescrever meios para prevenir e curar uma enfermidade tão universal e epidêmica que frequentemente crucifica muito o corpo e a mente. Aqui nós já podemos ver, né, digamos assim, a alta frequência do que seria o fenômeno depressivo, tá? E o quanto que ela produz sofrimento nas pessoas. Nós veremos que este é um transtorno muito frequente, tá? Muito prevalente, e é realmente absurdo o quanto que esse transtorno aumentou em frequência na última década, tá bom? Aqui é para que vocês possam notar que a tristeza, que seria mais ou menos a emoção básica do fenômeno depressivo, ela é universal. Ela acontece em outros animais, não apenas humanos. Ela ocorre em crianças, ela ocorre nas mais diversas culturas, tá? E ela é contextual. Quando as pessoas chegarem na clínica, como vocês devem saber, né? E falarem para vocês que estão tristes e não sabem o motivo, é aceitável, mas provavelmente haverá um bom motivo, haverá um bom contexto depressor desse sujeito. E é isso que nós vamos buscar na terapia, de forma geral, especialmente na terapia de ativação comportamental. Muitos dos que estão presentes aqui hoje colocaram que tem um nível de conhecimento e análise do comportamento moderado, né? Então, não custa lembrar as palavras do Skinner, que é uma das frases talvez mais citadas dele. Os homens agem sobre o mundo, modificando e, por sua vez, sendo modificado pelas consequências de suas ações. Eu coloquei essa imagem, né, que é o homem vitruviano, para mostrar, primeiro, que eu acho bonita essa imagem, e também porque mostra o homem dentro de um contexto, tá? E nós dividiremos esse contexto para este curso, né? Nós dividiremos a vida arbitrariamente em 8 domínios: o domínio do trabalho, das relações sociais, da espiritualidade para quem crê, para quem tem espiritualidade,
do crescimento acadêmico, educacional, lazer, família, saúde física e relacionamentos afetivo-amorosos, tá? Esta relação produz em nós afetos que são divididos em emoções, sentimentos e humor. E eu coloquei essa divisão justamente para enfatizar o papel do humor nos quadros depressivos. Esta relação do homem com o mundo, né, é marcada pelo comportamento e pela cognição. Então, se nós pudermos dividir o homem, psicologicamente falando, nós teremos esses 3 elementos, tá? Faz sentido para vocês? Eu fico solitário, me sentindo solitário, vendo todo mundo em mute, mas eu estou vendo os rostos pela leitura facial das expressões, eu imagino que esteja todo mundo concordando. Daqui a pouco eu tiro o mute e a gente vê se fica melhor também. Esta é a análise do comportamento humano, né? A análise funcional do comportamento humano. Nós podemos ver que nós temos operações motivadoras ou estabelecedoras, uma situação que vai evocar respostas de 3 tipos, basicamente, consequências, e nós sabemos o quanto essas consequências retroagem sobre as respostas, né? Influenciando-as, e essas consequências podem ser divididas em 2 grandes grupos, reforçadoras e punidoras, tá? Essas consequências, as operações motivadoras, as situações, produzirão em nós respostas as mais variadas, principalmente as respostas psicopatológicas, tá? Então, esta é a nossa célula de análise. É interessante que quando a gente aplica este modelo na clínica, nós, pelo menos quando passamos para o cliente, nós simplificamos esse modelo, tá? É difícil explicar isso dessa forma, com essas palavras, para os clientes. Então, nós simplificamos o modelo para que ele fique mais evidente, para que ele fique mais heurístico. E eu vou mostrar isso para vocês, já já. Este seria um exemplo, né? Se vocês podem até copiar, esse modelo é baseado no livro do Martel, que é um dos autores mais consagrados em ativação comportamental, e ele coloca uma forma didática de fazer análise funcional na clínica, que é mais ou menos dessa forma. O que aconteceu? O que você pensou? O que você fez? O que você está sentindo? Em seguida, nós perguntamos, o que aconteceu depois? O que você evitou? E qual a desvantagem dessas ações no longo prazo? Em ativação comportamental, nós vamos aprender que ações, né, respostas operantes, abertas, são extremamente importantes de se identificar para que nós possamos quebrar estes padrões. Nós vamos chegar lá, tá? Eu coloquei um exemplo. Essa pessoa aqui é uma cliente. Essa cliente, eu vou falar do caso clínico dela lá no final da nossa apresentação. E uma análise funcional dela foi mais ou menos assim. O que aconteceu em determinado contexto? Meu namorado terminou comigo. O que ela pensou? Ele é muito especial, nunca mais vou arranjar um igual. E vários pensamentos dessa ordem que todos nós estamos até acostumados, né? São pensamentos que não nos são estranhos. E o que você fez? Eu insisti para ele voltar comigo, fiquei sem comer, fiquei na casa da minha mãe e eu me isolei. E o que você está sentindo? Um aperto. Eu nunca senti nada parecido. Isso aqui nós vamos escutar sempre. Esses 3 tipos de respostas nós vamos escutar sempre dos nossos clientes. E aí vem as perguntas importantes sobre consequências. Claro, com todo um ambiente validante, empático, nós devemos investigar o que aconteceu depois. O que você evitou? Essa pergunta já nos dá uma dica do tipo de padrões que nós queremos ver.
a depressão é marcada por padrões evitativos, por padrões de esquiva, nós vamos falar melhor. Mas, de forma geral, nós sabemos o que aconteceu depois das respostas, para saber se, eventualmente, essas consequências influenciam e reforçam, mantêm, fortalecem o padrão depressivo. Então, o que ela disse? Meu namorado não voltou, isso enfraqueceria a resposta. Eu evitei pessoas me perguntando coisas e me chamando para sair, isso é muito interessante. E eu me senti menos aperto no peito, né? Que foi o que ela estava sentindo, que ela nunca sentiu isso antes. E isso é a fase inicial. Aqui nós já podemos ver que há uma clara contingência de esquiva. Ela evitou pessoas perguntando para ela onde é que estava o namorado, chamando ela para sair, que são tarefas aversivas a partir do momento que ela está solteira agora, que ela foi deixada pelo namorado, certo? Acontece que, como um quadro de depressão, esses padrões eles não cessam, né? Não cessam com rapidez, esses padrões se perpetuam. E uma das perguntas que a gente faz também é: qual a desvantagem dessas ações no longo prazo? O que acontece quando você fica em casa, durante o domingo, durante os finais de semana, você desliga o celular, o coloca no silencioso e continua deitada? Isso no longo prazo, o que acontece com você? Uma resposta que a maioria dos clientes vai dizer é: eu me sinto mais triste, eu continuo na mesma. E isso já ajuda a aumentar o nível de consciência para que a pessoa tenha mais esperança para quebrar o padrão, tá? Como eu disse para vocês, uma das experiências nucleares da depressão diz respeito às alterações de humor. Eu não vou falar desse quadro todo, mas nós podemos ver que, e eu gosto bastante dessa ideia de que existe quase que uma equação, uma contingência que produz certos tipos de emoções. Por exemplo, perigo e ameaças produzirão humor ansioso, vários aspectos emocionais e vários aspectos cognitivo-comportamentais, né? Tanto a nível de cognição quanto a nível de comportamento. E eu gostaria de enfatizar, para ir afunilando nossa apresentação, o humor depressivo. O que produz o humor depressivo? Quando um cliente chega no seu consultório e se queixa de humor depressivo, né, por várias formas, vocês vão identificar isso. Perda de coisa boa, perda de reforçadores, estressores crônicos ou um ambiente que até tem recompensa, mas são limitadas. Você deve fazer muito para conseguir essas consequências, tá? A pessoa viveria de migalhas, digamos assim. E isso, esse contexto, invariavelmente, produziria um humor deprimido. E o humor deprimido é caracterizado por tristeza, desânimo, falta de vontade, perda de energia, sonolência, angústia, dentre vários outros sentimentos, tá? E os padrões cognitivos envolveriam baixa autoestima, pensamentos negativos de toda a ordem. Ainda que o cliente não fale, se você perguntar, você vai encontrar a pessoa se culpando, você vai encontrar a pessoa dizendo que se odeia, ou que não gosta tanto, ou que se acha feia, ou que se acha um fracasso, e assim por diante, tá? E vamos adiante. Qual é a definição de humor? É uma definição eu acho uma definição difícil. Eu procurei na literatura algumas definições possíveis, e nós temos algumas, tá? Um estado basal difuso, um estado emocional basal e difuso, é um conjunto de sentimentos mais preponderantes durante um certo período. Pode ser também definida como uma sensação do corpo no intervalo entre as emoções, ou uma sensação duradoura e repetida de uma determinada emoção. Essas definições são de psicólogos, de psiquiatras, estão em tratados de semiologia e psicopatologia, e eu gosto muito da ideia de que o humor é uma sensação duradoura e repetida de uma determinada emoção, tá? Eu também gosto da definição que é um sentimento de fundo. Por exemplo, o que vocês estão sentindo aí agora? Não precisam falar comigo, mas o que vocês estão sentindo aí agora?
com vocês. Provavelmente, vocês não estão com nenhuma emoção forte. Por exemplo, vocês não estão com medo, vocês não estão apavorados, vocês não estão, digamos, com uma tristeza avassaladora. Não, vocês estão... eu vou até abrir o microfone aqui para ficar mais interativo. Vamos ver se funciona. Vamos fazer essa experiência. Resta saber como é que faz isso aqui. Se alguém tiver uma dica de como Acho que fazer. cada pessoa abre o seu, não? Como é que é? Eu acho que cada pessoa abre o seu próprio Cada um abre o microfone. seu. Não tem como abrir de todo mundo ao mesmo tempo, Sim. não, né? Eu acho que alguma configuração que na hora de entrar todo mundo já entra sem ou com. Vocês, eu acho que talvez fique mais interessante, assim, com algumas pessoas falando, pelo menos para mim, se vocês, parece que a gente está falando sozinho, Com certeza. e aí talvez fique legal. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Né? Kurt, eu acho que fica mais legal se cada um que quiser falar abrir o seu próprio microfone, porque se todo mundo abrir ao mesmo tempo, sua voz vai ressoar em eco. Então Entendi. vai dar ruído. Perfeito. Obrigado, Vitor, pela... E também tem uma outra questão, se às vezes a gente está em locais ruidosos, aí interfere na apresentação. Perfeito, tá bom, ok. Então, eu vou fazer, quando eu precisar, quando eu achar que fique interessante vocês falarem, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e comentassem, tá? Como agora, por exemplo. O que vocês acham sobre isso? Alguém se sente à vontade para falar o que vocês estão sentindo aí? Como é que está o corpo de vocês aí agora? Acho que faz sentido a sua... enfim, você faz essa projeção, né, de provavelmente ser um sentimento mais neutro. Sim. E achei interessante quando você traz essa diferenciação de emoção do humor, né? Algo que a gente não discute muito. Sim, exatamente. Achei Há uma interessante. diferença clara, exatamente. Humor é mais um estado mais duradouro e basal. Então, uma outra definição do Damásio, ele vai dizer que humor é o que você sente quando nenhuma emoção está acontecendo. Então, agora aí, provavelmente, ninguém está sentindo nenhuma emoção. E emoção é uma coisa rápida e intensa. Talvez ninguém esteja sentindo emoção aí neste momento. Vocês estão tendo um conjunto de sentimentos e vocês devem estar ok, tranquilos, estou de boa, essas coisas, né? Como é que vocês estão aí? Uma palavra. Ajuda aí. Tranquilo. Tranquilos. Eu gosto dessa definição do Damásio. Pronto. Lá na matéria de psicopatologia, inclusive, a professora trabalhava com gráfico, né? Então, ela traçava no gráfico o humor como sendo algo mais basal mesmo, mais contínuo. A paixão sendo um grande pico e de curta duração. Já a emoção ser algo com pico grande, com a duração também grande, mas nem tanto. Sim. Já o sentimento, algo extremamente mais duradouro, mas não com um pico tão preponderante. Exatamente. A emoção é intensa e com duração muito limitada. O humor, ele tem uma duração mais estendida, tá? Se algum de nós fôssemos, né, depressivos, tivéssemos um transtorno de humor, um transtorno depressivo maior, nós estaríamos agora tristes, nós estaríamos para baixo. Essa é a metáfora, e é uma metáfora muito boa. Você realmente se sente deprimido, você se sente para baixo, você se sente sem ânimo. Isso seria o seu humor, tá bom? O humor seria explicado por operações motivadoras, tá? Como, por exemplo, situações de estresse contínuo, crônico, ou então um ambiente de pouquíssima recompensa. Um ambiente como esse deixa-nos mais down, mais para baixo, certo? Ok até aí? Muito bem. Um pouco sobre evolucionismo, que é muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem essa série aqui, que é Largados e Pelados. Vocês conhecem essa série?
É muito interessante. Lisa não conhece. É muito interessante. São pessoas que ficam as pessoas fazem um game show, né? Um game televisivo, e as pessoas vão para um ambiente de selva, estão literalmente peladas, só tem um saquinho protegendo as partes íntimas ali, e é interessantíssimo, depois de um tempo, o que eles sentem é cansaço, falta de energia, eles ficam deitados o dia inteiro, tá? E só começam a ficar um pouco mais ativos quando eles conseguem matar um animal para comer, quando eles conseguem fazer fogo, e isso os deixa animados, isso os deixa motivados. E é interessantíssimo como faz sentido a base filogenética, a parte evolucionista do fenômeno depressivo. Eu não estou dizendo que a depressão tenha um componente totalmente evolutivo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas o que nós vemos nesses ambientes, e é interessante ver, tanto em humanos quanto em não humanos, é que todos nós somos sensíveis a estímulos incondicionados. A gente nasce com uma tendência a reagir a estímulos. Por exemplo, estímulos dolorosos. Tá? Todos nós nascemos com uma tendência. Se não nasceu, provavelmente o médico lá vai fazer alguma coisa para que seja feito o tratamento adequado, para que veja se todos os nervos, toda a inervação teve uma boa formação neuronal, mas nós somos sensíveis a estímulos, somos sensíveis à luz, à comida, à água, a sexo, à dor, e principalmente dor. Alguns de nós, geneticamente, nascemos mais sensíveis à dor, à estimulação dolorosa, ou a barulhos altos, tá? Outros de nós são muito sensíveis a abandono. Alguns de nós nascemos com maior... o estresse da separação da mãe é maior em alguns de nós, tá? E isso seria o que alguns autores vão chamar de temperamento, tá? Ou seriam as bases genéticas do temperamento, tá? E aqui eu não estou tendo nenhum compromisso teórico específico com a análise do comportamento, mas o que a literatura tem trazido é mais ou menos isso, tá bom? Então, qual é a função de estarmos tristes? Será que tudo que acontece com a gente até certo ponto é funcional? É por isso que eu não gosto da palavra, e todos vocês devem saber, de uma coisa que é disfuncional. Para análise do comportamento, tudo tem função. Talvez seja preferível a palavra desadaptativo do que disfuncional, tá? Tudo tem função, ainda que essa função, no longo prazo, traga muito prejuízo para o organismo. Então, quando a pessoa está triste, e eu não estou falando de depressão aqui, qual é o valor de sobrevivência? Por que isso é útil? Primeiro, apego. Após perdas, né, quando a gente perde um reforçador, um reforçador social, nossos sinais de estar para baixo auxiliam a aproximação social. Já pararam para notar isso? Estar triste no começo aproxima as pessoas. Acho que alguém queria falar? Entendi. Alguém está com o microfone aberto aí. Então, vou sinalizar que expressões tristes... Oi? Acho que alguém tem com o microfone aberto aí. Outra coisa, conservação de recursos, e aqui de energia. Quando nós estamos num ambiente que não nos provê muitos estímulos apetitivos, a nossa tendência é parar de reagir, tá? Para quê? Para não gastar energia de forma desnecessária. Como é que isso se traduz no comportamento? Nós veremos redução da motivação, do apetite e uma sensação de falta de energia, tá? Por quê? Porque o organismo não quererá gastar a energia que o ambiente não irá prover. Evitar conflito após uma briga, isso eu estou falando em humanos e não humanos. Quando você se submete a um vitorioso, tá? Em disputas, em bandos de outros animais, quando você mostra sinais de submissão
que são semelhantes aos sinais da tristeza, o combate acaba. O dominado se retira e o dominante triunfa sobre o grupo, e aí o conflito acaba e você evita a morte, tá? Ou gastar mais energia e fica com lesões que serão incuráveis. Faz sentido até aí, gente? Uma outra coisa, afastamento. Quando você está com um comportamento, digamos, triste, com um conjunto de comportamentos envolvidos na tristeza, vocês verão que a pessoa ficará afastada. Qual é a função biológica? Inclusive, animais machucados, eles passam mais tempo parados. Por quê? Recuperação e prevenção de dano. E uma última função, e aqui eu estou falando de humanos já, parece que os estados de tristeza, por qualquer desencadeante, aumenta a estimulação de algumas áreas cerebrais relacionadas à autoimagem, que seria a rede de modo padrão, que é o que os neurocientistas vão descrever melhor. Talvez o Vitor possa ajudar mais. Então, estados depressivos aumentam a reflexão. Qual é a função adaptativa da reflexão? Não repetir erros que levaram ao estado depressivo. Ok? E aqui é uma frase que eu gosto bastante. A experiência nuclear da depressão parece ser uma variação desadaptativa, certo? De um padrão muito útil para evitar situações desfavoráveis. Tá? Então, o padrão nuclear da depressão seria uma experiência extrapolada de algo que evolutivamente é útil. Ok? Vamos adiante. E aqui já estamos focando no transtorno depressivo maior. Nós temos esses contextos: perdas, desânimo, estresse crônico. Na próxima vez eu vou até tirar esse desânimo daqui, para colocar que desânimo seria mais um evento encoberto, né? Desconsiderem esse desânimo aqui. Estresse crônico e incontrolabilidade. Até o momento, esses são os eventos que produzem um quadro depressivo. Detalhe, a Elisa pode confirmar isso de uma forma melhor. Geralmente, os sintomas depressivos ocorrem junto com sintomas ansiosos, em muitos quadros. Inclusive, a ansiedade existe uma correlação positiva em que quadros muito longos de ansiedade desembocam em um quadro maior de tristeza ou de estados deprimidos, tá? E estes estados deprimidos, que estariam aqui nessa ordem dos sentimentos, tristeza, desânimo, falta de vontade. Claro, estou falando da tristeza por ser um dos sentimentos mais predominantes, mas existem vários outros. Inclusive, às vezes, nem há tristeza, nem há o relato de tristeza, mas de desânimo, de falta de vontade, um sentimento de melancolia, vazio, solidão, desesperança, angústia, infelicidade, inferioridade e culpa, tá? E esses padrões emocionais levariam a padrões comportamentais passivos. E nós vamos chegando mais próximo da ativação comportamental. Lembrando que estes contextos, né, de perdas, de estresse crônico, de incontrolabilidade, são extremamente subjetivos, certo? Por exemplo, alguém perdeu o seu cônjuge. O que ela pode pensar? Perdi esse ou essa, daqui a pouco vem outra. Não é assim? Pode ser. Mas talvez não seja o que acontece com um outro grupo de pessoas, que perdeu tudo. E aí acontece uma depressão fortíssima, tá? Portanto, há um componente de aprendizagem importantíssimo, tá bom? Algumas pessoas nunca tiveram histórico com relações afetivas, não têm muitos amigos e encontram uma pessoa. E essa pessoa é a grande reforçadora. É através dessa pessoa que ela conhece, ela viaja, é através dessa pessoa que ela conhece outros amigos, os amigos não são dela, o dele, e sim do grupo, do parceiro, e ela perde esse parceiro, ela perde tudo, tá bom?
Ou questões mais complexas, que entrariam no self, que é como a pessoa se vê, nas descrições de sentir a si mesmo. Quando perdem alguém, perdem tudo. É um sentimento Kurt, possível. Diga, queria fazer um comentário. por favor. Nessa Vitor. sua fala, eu lembrei muito do conceito de desamparo aprendido, né? Nós Vários vamos... estímulos aversivos seguidos, onde, né, naquele experimento do ratinho, o ratinho ele para de reagir depois de receber choque de ambos os lados. Então, pelo menos eu vejo muito dessa forma, né? A pessoa com depressão são muitas frustrações, muitas reações aversivas, inclusive de ansiedade. Então chega um momento que ela para de tentar. Uhum. Perfeito, Vitor. Você tem toda a razão. É Posso exatamente. comentar isso também? Por favor, Júlia, não é? Isso. Eu acho que isso que do Vitor falou, eu vejo dois caminhos. Ou é justamente o caminho do desamparo aprendido, que aí seria no sentido de a falta de reforçamento, ou é justamente o oposto. Então, tudo que eu faço é punido. Então, não é que não há consequência, mas justamente é pela punição. Exatamente. Exatamente. Vocês estão corretíssimos. E o interessante é que, pelo menos na prática, quando nós tentamos fazer... Eu vou chegar lá. Eu fiquei ansioso para falar logo disso, mas, digamos assim, às vezes você tenta fazer uma correlação na clínica com estes modelos experimentais, que nós vamos falar daqui a pouco. Às vezes não é tão fácil você falar que é este modelo, tá? Eu vou chegar lá. Às vezes é mais de um. Além de desamparo aprendido, existe também estresse crônico, que tem muito mais validade interlaboratórios, digamos assim, porque você precisa calibrar um laboratório para poder produzir o fenômeno de modelo comportamental, e o modelo de estresse crônico é mais, digamos assim, ele é mais repetido, tá? Ele tem mais validade, eu esqueci o termo agora, de repetições, tá? Mas sim, vamos chegar lá daqui a pouco. Transtorno depressivo maior. Vocês sabiam que a depressão, o nome depressão, aparece ali por volta do século XVII, num livro, num tratado de cardiologia. E nesse termo de cardiologia, aparece lá funções cardíacas, o coração, as funções cardíacas estão rebaixadas, tá? Posteriormente, esse nome depressão ficou sendo utilizado para o estado psiquiátrico, tá bom? Até então, o nome depressão foi utilizado, transtorno depressivo mesmo, começou a ser utilizado como nome, uma entidade nosográfica, né? Ainda em 1950, 1960, Elisa, se eu estiver errado, me corrija. Por exemplo, até o Freud, o nome do texto que falava sobre depressão era luto e melancolia. Ele não tratou sobre a depressão. Inclusive, melancolia é um nome que foi dado ao que supostamente seria depressão, mas não é exatamente a depressão, até a metade do século passado. Tá bom? A melancolia, tem até um livro interessantíssimo chamado História da Melancolia, que vai desde os períodos antes de Cristo até hoje, faz esse panorama interessantíssimo sobre o que é a depressão ao longo dos séculos. Isso só reflete uma coisa, que é um transtorno, uma condição extremamente comum. Tá? Muito bem, e o que está rebaixado na depressão? Praticamente tudo. Funções corporais, funções cognitivas, funções corporais e funções comportamentais. Tá bom? De fato, o indivíduo tem um funcionamento geral para baixo. Ele, de fato, reduz a quantidade de atitudes ou de respostas de todas as formas imagináveis, tá? Claro que outras respostas aumentam, ok? Que são respostas de esquiva. Importante, embora a gente esteja falando aqui de depressão, o nome depressão não é um nome do transtorno. O nome correto é transtorno depressivo maior. O que nós estamos falando aqui neste minicurso é do transtorno depressivo maior. Nós falamos de depressão porque os livros, a cultura nos dá esse nome para falar de depressão, tá?
Mas a pessoa pode estar deprimida sem estar com algum transtorno. Isso é óbvio, tá bom? Agora eu coloquei aqui só para que vocês vejam que o nome depressão é o nome que é mais utilizado para que se faça, que se diga sobre a depressão e assim por diante, tá? Tanto na literatura nacional quanto internacional. Aqui é só para que vocês vejam, né, o quão complexo e quão difícil é de ir diferenciando os transtornos depressivos, né? Você tem aqui, não vou entrar em pormenores, as várias categorias diagnósticas, transtornos psicóticos, transtornos ansiosos, transtornos alimentares, transtornos do humor, transtorno bipolar de um lado, transtornos depressivos, que tem vários, distimia, transtorno depressivo maior, que é o que nós estamos vendo, disfórico pré-menstrual, disruptivo, enfim, tem vários. Nós estamos falando do transtorno depressivo maior, certo? E isso é muito importante, por motivos que nós vamos falar, tá? E ainda existe a possibilidade de um episódio depressivo no curso de vários outros transtornos desse, tá bom? Então é um fenômeno complexo, a gente precisa ter atenção, porque isso vai influenciar totalmente no tratamento, no tipo de procedimento e na análise que você vai fazer dos seus clientes. Finalmente, transtorno depressivo maior. O que é? Qual a definição da categoria que nós vamos tratar aqui? Bom, transtorno depressivo maior, né? Eu vou usar o nome depressão, que é o nome mais resumido mesmo, mas ele é caracterizado pela presença de quatro tipos de sintomas. Sintomas emocionais, sintomas neurovegetativos, sintomas cognitivos. Este gráfico, que vocês podem ver, né, essa imagem aqui, ele coloca 9 sintomas, que são os sintomas que o DSM indica como critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. Então, você vê aqui humor depressivo, anedonia, que é a perda de interesse pelas coisas que a pessoa costumava gostar, sentimento de culpa ou desesperança, ideações suicida de vários tipos, fadiga ou perda de energia, alterações do sono, a pessoa pode dormir a mais ou a menos, alterações do apetite, para mais ou para menos, dificuldade de concentração ou perdas cognitivas e alterações da atividade psicomotora. A pessoa pode ficar com menos atividade psicomotora ou mais atividade psicomotora. Ocorre que, para além desses sintomas do DSM, nós também temos padrões comportamentais evitativos ou passivos. Quando a pessoa cursa com pelo menos 5 desses sintomas, por pelo menos 2 semanas, então vejam bem, pelo menos 5, por pelo menos 2 semanas, todos os dias, a pessoa preenche critérios para o transtorno depressivo maior. Ok? A característica básica de um episódio depressivo maior é a presença necessariamente de um desses dois, humor deprimido ou anedonia, ok? Necessariamente, para que seja preenchido o critério de episódio depressivo maior, um desses dois deve estar presente, além de outros 4 ou 5, ok? Para além dos sintomas, existem os padrões comportamentais evitativos. Eu estou enfatizando isso porque é o que nós vamos trabalhar na psicoterapia. Que padrões são esses? Deixar de fazer coisas, isolar, ficar em casa, dentre outros, tá? Existem vários. E aqui, não vou entrar também nos detalhes, é o quão complexo e aí você precisará necessariamente de um psiquiatra para fazer um bom diagnóstico do quadro, com adequado manejo farmacológico, e você tem gravidade, você vai ter características clínicas, você vai ter especificadores, tá bom? Portanto, é importante o acompanhamento psiquiátrico adjunto ao tratamento psicológico de pacientes com depressão, tá? Isso é muito importante, justamente pelos especificadores, pelas características,
não é só um antidepressivo e pronto. Existe uma categoria, e talvez até a Elisa possa ajudar depois sobre este quesito. Bom, quantas horas? Deixe-me ver aqui para saber. Vocês querem fazer perguntas? Deixa eu ver quantas horas. Posso fazer? Pode. Quando tem contato com a literatura sobre depressão, muitas vezes eu vejo o termo abulia e às vezes anedonia. Eu imagino que tenha, na verdade é uma pergunta, não sei se tem uma diferença em relação a esses termos, eles são usados em geral como sinônimos para se referir a essa perda de prazer? Não, é diferente, são fenômenos diferentes. Eu estou vendo a Elisa é Eu vi psiquiatra, tá? Eu também. fico feliz de tê-la aqui, é uma amiga. E se você quiser comentar, Elisa, fica à vontade. Quer falar? Desativa. Aí, pronto. Isso. Boa noite, pessoal. Curte, parabéns, viu? Estou amando a aula até aqui, está muito boa. Amei Obrigado. a explicação aí da fase evolutiva da tristeza. Legal. Mas sobre a bulia e a anedonia são coisas diferentes, tá? A bulia tem relação com volição. Então, as funções são volição e a anedonia é isso que o Kurt falou, né? É a perda de prazer, uma atividade antes prazerosa. E a volição tem relação com a vontade de fazer as coisas, mas suas coisas normais, do dia a dia. Então, é eu acordar, tomar café, me arrumar, ir para o trabalho, chegar em casa, fazer almoço. E aí a pessoa não está depressivo, né? Como o Kurt falou muito bem, tem essa baixa de coisas. E uma das coisas que abaixam é essa sua vontade de fazer suas atividades diárias. E aí a gente costuma falar que a pessoa tem mais hipobulia, porque a bulia seria a total falta de interesse em fazer as coisas, né? Tem casos que pode ter a bulia, pode sim, claro. Mas o mais comum da gente ver é a hipobulia, que é a diminuição dessa vontade em realizar as atividades. Exatamente. A anedonia está mais da esfera de experienciar prazer. Então, a sua capacidade de experienciar prazer, qualquer coisa, viu, gente? Você perde a capacidade de experimentar prazer. O que era gostoso... Rapidinho, só um exemplo, assim, na prática psiquiátrica, quando a gente vai investigar a anedonia, o que a gente costuma perguntar? O que você gostava de fazer? O que você gosta de fazer? E a pessoa, né, até uma paciente me esses dias, eu gosto muito de jogar handball. Eu sou excelente no handball. Você está jogando handball agora? Não, não estou. Não sinto mais prazer em jogar handball. Isso, exatamente. Então, isso é anedonia. Coisas que a pessoa tinha prazer de fazer. Eu vou à missa, eu canto, eu toco. Exatamente. E é interessante isso, porque alguns pacientes com depressão, eles vão experienciar, mais ou menos, aproveitando o gancho, que é o seguinte. Alguns pacientes com depressão vão relatar para vocês, eu não tenho mais vontade de fazer, não é mais a mesma coisa. Qualquer coisa, vamos pensar assim, assistir televisão, ou assistir série, ou fazer academia. Ou então a academia é mais difícil ainda, porque o custo energético é muito maior, o custo de resposta é muito maior. Ou vamos pensar, conversar no WhatsApp, falar com as pessoas, sair, ir para o shopping, qualquer coisa, tá? Comida também, a preferência por comida diminui, isso é interessante também. Agora, se nós fizermos uma intervenção terapêutica, né, psicológica, e pedir para a pessoa fazer, pode acontecer duas coisas. Ela sente prazer, e tem aquele caso que é mais grave, que a pessoa não sente mais tanto prazer. Isso é mais difícil. Tá bom? A gente vai falar disso. Estaria dentro das depressões refratárias ou das depressões resistentes, não é isso, Elisa? Isso é muito interessante. Bom, só para exemplificar, eu gostaria de enfatizar. Então, episódio depressivo maior. Um período de pelo menos 2 semanas, com pelo menos 5 sintomas, daqueles que eu falei, o humor deprimido, anedonia, alterações do apetite, alterações da psicomotricidade, alterações cognitivas, alterações do sono, pelo menos 5, tá bom? E ideações suicidas de toda ordem, que pode ser, eu não tenho vontade de me suicidar, mas eu queria dormir e não acordar mais.
Se eu dormisse e não acordasse mais, seria um alívio. Mas eu não tenho coragem. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Não sei, talvez vocês já saibam disso, mas não custa falar de algumas coisas. Por exemplo, fadiga. Como é a fadiga na clínica? A pessoa vai falar que o corpo está pesado. As pessoas vão falar que se arrastam. Elas vão falar que estão sem disposição. A postura da pessoa é jogada na poltrona, ou no sofá, ou na cadeira, é realmente mais prostrada. A pessoa se sente cansada. Imaginar uma atividade cansa, tá bom? É um fenômeno, é como se fosse uma preguiça multiplicada por 10. É muito mais forte, é muito mais difusa, tá? Anedonia, a pessoa vai tender a falar, nada mais é importante, as coisas perderam a graça, não tenho mais vontade de fazer determinada coisa. E a pessoa passa a evitar coisas que antes eram agradáveis, elas não fazem mais. O desejo sexual diminui, não é mais a mesma coisa fazer sexo, é menos gostoso, ou a ideia parece menos convidativa. Alterações do apetite. Tá? Tudo isso aqui é frase de paciente, certo, gente? Para que vocês possam ver o fenômeno. Como porque preciso. Como forçado. Como só um tantinho porque minha mãe me dá. Indiferença ao sabor. Menos preferência por comidas saborosas. A comida não tem mais o mesmo gosto. A pessoa engole e parece ter um bolo na garganta, né? Em alguns casos, a pessoa tem um aumento de apetite. E que aumento é esse? Por comidas hipercalóricas, doces ou salgados, tá? Como é a capacidade de pensar? Isso aqui é interessante investigar sempre, tá, gente? Porque não é um relato, eu não sinto que penso a mesma coisa do mesmo jeito que eu pensava antes. Isso acontece, mas ele vai acontecer vai ficar mais evidente com acho que tem alguém falando, ele vai ficar mais evidente em uma lentificação. Você pergunta uma coisa e a pessoa demora para pensar, ou então vai dizer, eu me esqueci, eu não me lembro. Você pediu isso na semana passada, eu realmente não me lembro, me desculpe, você acha que eu devo anotar? E isso dá mais culpa para a pessoa, tá? Aumenta o sentimento de culpa por ela estar percebendo que não consegue fazer as coisas como antes. O que mais? Deixa-me só ver se tem alguém no chat aqui. Deixa eu ver. Tá. Algumas pessoas vão precisar sair, não tem problema. Vai ficar disponibilizado. Vocês estão vendo o slide novamente? Vamos adiante. Também é importante avaliar os pensamentos relacionados à morte. Não vale a pena viver, tanto faz viver ou morrer. Podem haver planos, né, bem construídos para tirar a vida, desistência da vida, não cuidar da saúde, quero dormir e não acordar, quero morrer, mas não teria coragem, mas as coisas não têm jeito, tá? Tem um paciente que ele não tem ideações suicidas do tipo desejo de se matar. Mas sempre que ele vê, ele não assiste mais jornal, ele não gosta de olhar para policiais, porque quando ele olha para um policial, ele olha para a arma, e a arma faz ele pensar na ideia que ele já teve, que seria melhor não estar vivo. E é muito doloroso falar disso. E quando a gente aborda, e devemos abordar num ambiente caloroso, validante, quais são os pensamentos da pessoa, se aquele pensamento já ocorreu, tá? Até para que ela consiga diferenciar, né? Passou pela minha cabeça e eu jamais teria coragem. E pode passar mesmo. Até metade das pessoas que cursam com depressão, e até quem não cursa, já pensou pelo menos no primeiro critério ali, que é, às vezes, parece que não vale a pena viver. Esse é um pensamento muito prevalente, inclusive em que não tem depressão clínica, tá bom? Prevalência. Vou falar rápido disso, para a gente falar logo de ativação, mas o Brasil, pelo menos em dados de 2015,
não temos dado. Ano que vem, esse ano, dado o contexto de pandemia, as prevalências vão aumentar. O Brasil é o quinto país, né, com maior, é o quinto, 1, 2, 3, 4, 5, é o sexto país, né, com maior casos, com maior número de casos de depressão, tá? É o quinto país mais depressivo do mundo. E quando os estudiosos, né, os pesquisadores, os epidemiologistas se deparam com essa questão, eles vão encontrar fatores culturais, certo? E também fatores da próprio teste. Se você testa mais em um país, você vai encontrar mais. Se as pessoas buscam mais tratamento, elas serão mais diagnosticadas, mas provavelmente é um fator cultural importante. Um dos locais com menor prevalência de depressão é uma ilha no Caribe, tá? E o que isso indica? Menos complexidade na vida, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, com variáveis da cultura, da modernidade, certo? Os países mais depressivos do mundo: Estados Unidos, as prevalências variam, Brasil, Ucrânia, Nova Zelândia, Estônia e Israel. Ok? E a Bahia, aqui no meu estado, são dados um pouco questionáveis, porque perguntaram para a pessoa se você já passou por um médico? O médico falou que você tinha depressão? Falou. Então, esses que disseram isso, na Bahia, foram 4%. Tá? É um dado do IBGE. Que deve ser maior, provavelmente, mas no mínimo, vamos colocar assim, no mínimo 4%. O país com mais casos seria... O estado com maior número de casos seria o Rio Grande do Sul, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro. O curso clínico da depressão. Geralmente, a depressão, quem teve um episódio, tem grande chance de ter um segundo episódio, tá? Grande chance. Tem aqui 3 casos ilustrativos. Então, nós vemos que o caso 1, cada tracinho preto desse aqui significa um episódio depressivo. Então, essa pessoa teve um caso, 2 episódios, 3 episódios, 4 episódios e terminou morrendo por suicídio. Tá? Suicídio, até 12% das pessoas com depressão cometem suicídio. Agora, tem um transtorno cuja ocorrência está mais relacionado com suicídio, que é o transtorno bipolar, certo? Que está por volta de 13% dos acometidos morrem por suicídio. O curioso é que na fase em que há o suicídio, é a fase depressiva, provavelmente, tá? Esse aqui é um segundo caso em que a pessoa teve um episódio depressivo e aí entrou em remissão, tá? E um caso 3, que a pessoa desenvolveu depressão, teve alguns episódios e morreu não por suicídio, mas cursando ainda com transtorno depressivo, tá? Você vê que é um transtorno recorrente na maioria dos casos. As prevalências maiores estão ali entre os 20 e os 30 anos, mas há um boom de novos casos na adolescência. Isso é muito interessante. E triste também, né? Os adolescentes são vulneráveis, muito vulneráveis a vários transtornos. E se você teve um episódio depressivo na adolescência, a chance de cursar com transtorno de personalidade aumenta, a chance de menores índices em todos os marcadores sociais diminui, tá? E reduz bastante a funcionalidade, certo? Vamos adiante. Aqui é um pouco de dados, é sempre importante. As pessoas, aqui eu já acabei de falando, né? Até 10, 11% das pessoas com depressão morrem por suicídio, tá? Comorbidades, Elisa também pode ajudar, que os tratados de psiquiatria dizem comorbidade em psiquiatria é a regra e não a exceção. É isso mesmo, Elisa? E a depressão acontece principalmente com transtornos ansiosos. Você tem aqui TAG, transtorno do pânico, fobias,
transtorno do estresse pós-traumático, toque e fobia social, tá? Do ponto de vista do tratamento, quando você tem uma comorbidade, o tratamento muda, ele fica mais complexo. Tratar uma pessoa apenas com depressão, tá? É menos complexo do que tratar uma pessoa com depressão e TAG, ou com depressão e pânico, ou com depressão e estresse pós-traumático. Aí sim, muda bastante. Ou com toque. Você tem que descobrir qual é o comportamento-alvo, psicoterapeuticamente falando, para poder intervir. O quanto que a depressão faz sofrer. Olha, isso aqui é interessante. Em 1990, a depressão era a 15ª maior condição com carga de doença. O melhor nome para carga é fardo. O quanto que a condição, né, que pode ser, sei lá, diabetes, problemas cardíacos, várias condições clínicas. Em 1990, a depressão era a 15ª com maior carga de doença. Em 2008, ela passou a ser a primeira para mulheres e a 7ª para homens. Em 2016, ela foi a 2ª, tá? Este ano, a partir dessa década, provavelmente será a primeira. O dado mais recente que eu tenho é que a condição mais incapacitante é dor lombar. E aí vocês não precisam responder, mas quem tem dor nas costas aí, e o quanto que isso atrapalha a vida, de sentar, de atender, né? É isso que seria fardo de doença. O quanto que uma condição tira sua funcionalidade, ou é um peso. A depressão atrapalha todas as áreas da vida. Todas. Pode atrapalhar, né? Das atividades domésticas até, claro, os exercícios físicos e claro que atrapalha, porque o custo de resposta é muito alto para poder voltar a fazer essa atividade. Então, de fato, é um transtorno muito incapacitante, muito sofrido. Etiologias. Não nos esqueçamos, há um componente genético, tá? De até 40% no transtorno depressivo. Ou seja, 40% da ocorrência do transtorno depressivo maior se deve a fatores genéticos. Se você tem pais com o transtorno, você tem uma chance maior de também cursar com o transtorno. Se você tem um irmão gêmeo univitelino com transtorno, a chance de você ter de até 40%. Alguns transtornos, essa correlação é maior. Por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, que chega a 50%. Tá? Contudo, nós temos vários fatores psicológicos também, que é o que nós vamos enfatizar aqui. Há várias funções cerebrais, hormonais, que são impactadas com o curso de um episódio depressivo. E vão culminar nos sintomas emocionais, neurovegetativos. Neurovegetativos, vocês sabem, né? Alterações do sono, do apetite, da energia. Esses são os sintomas neurovegetativos. Cognitivos e sintomas comportamentais. Bom, eu gosto muito de falar de evolução. E este é o homem primitivo, tá? Vocês podem observar que o homem primitivo é diferente do homem atual. Não é verdade? Esse é o homem primitivo, o Homo sapiens primitivo. Como é o Homo sapiens moderno? Se tivesse com áudio, escutaria uma gargalhada. Não tem. O que eu quero mostrar é que nossa biologia, nossas características da nossa espécie, elas mudaram pouquíssimo, pouquíssimo. Sobretudo nos 12 mil anos, nossos últimos 12 mil anos, nossa biologia é muito próxima daqueles homens, os nossos ancestrais. E o que isso indica? Que nós somos sensíveis aos mesmos estímulos que nossos ancestrais eram. Estou falando do Homo sapiens. Mas se nós formos mais na ancestralidade ainda, nós veremos apego, nós veremos submissão social, nós veremos derrota, nós veremos sinais emocionais. Tanto que vocês veem isso no animal que vocês têm, no cachorrinho de vocês, tá?
E quanto mais próximos de nós, né, os primatas, os macacos rezos mesmo, são dos mais próximos comportamentalmente e biologicamente de nós, certo? Agora, o nosso ambiente social mudou. Veja, é a mesma biologia, tá? Ou praticamente a mesma. Talvez o que tenha diferente em nós seriam sensibilidades, por exemplo, alimento, a expressão gênica, né? Mas a biologia é praticamente a mesma. Mas o ambiente primitivo, né? E aqui é o Homo sapiens, claro, seria assim, e o nosso ambiente moderno é assim, tá? Aqui é a cidade de Salvador, como vocês podem ver. E muda muito. Qual é a grande diferença aqui? A complexidade dos estímulos, tá? O ambiente moderno tem muito mais estimulação do que o ambiente prévio. E nós temos dois tipos de estimulação aí. Nós temos estimulação física, não humana, é muito diferente. E nós temos a estimulação humana, que viria do comportamento verbal. O que tem no nosso ambiente de hoje? Uma linguagem que nos ensina competição. Os dados sociológicos indicam que um ambiente competitivo é um ambiente mais depressor. O nosso ambiente também é um ambiente isolador, não é verdade? Eu estou falando de uma visão sociológica, cultural. O nosso ambiente, o outro é uma ameaça. É uma ameaça ao meu sucesso, é uma ameaça aos meus planos, de modo que se eu me expor, eu sofro. É por isso que em psicoterapia nós falamos muito de vulnerabilidade, e não é para qualquer um. É vulnerabilidade para os nossos pares, tá? É correr o risco de se abrir, de expressar e sermos valorizados por isso. Obviamente, essa vulnerabilidade nos traz alguns riscos. Você não vai se vulnerabilizar sem identificar o tipo de par com o qual você está se relacionando, tá bom? E por aí adiante. Então ficou claro, o nosso ambiente físico é diferente e o nosso ambiente verbal é muito mais complexo, certo? Isso é interessante. Tem até um livro que, se eu não me engano, foi do Jean Leonard e posso estar errado no autor, da Roberta Kovac, ou da Yara, talvez a Adriana saiba, que fala justamente disso, de depressão na modernidade, e é uma leitura analítico-comportamental. É muito interessante. Inclusive, é um livro que, quando eu procurei, é de domínio público. Depois vocês procurem aí. Posso estar enganado, tá? Da Yara Nico e do Jean Leonard como editores. Posso estar enganado, eu posso procurar isso depois. Depressão e modernidade. Não é isso, Adriana? Eu lembro que também é verdade, assim, estou tentando lembrar, tá meio vaga a recordação, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. É isso mesmo, né? É um livro interessante. Que mais? Eu estou preocupado com o tempo para falar de ativação comportamental. Eu vou adiantando para chegar lá, né? Ainda, o que tem no ambiente atual? Desigualdade, solidão, excesso de comida. Excesso de comida produz obesidade, e obesidade aumenta a vulnerabilidade a um estado depressivo. E não apenas por crítica, mas por fatores biológicos também. Subnutrição, o oposto, né? Sem luz do sol, isso afeta uma série que eu não sei explicar essa parte, uma série de sinalizações químicas, e isso vai vulnerabilizando o organismo a eventos depressores. Privação de sono, isolamento social, sedentarismo, problemas de saúde física e psicológica. E olha essa frase aqui também. É um artigo interessante, vocês podem procurar. O homem moderno seria provavelmente mais resiliente ao labor da vida se ele estivesse fisicamente bem. Vamos pensando o quanto nós estamos assim. Fisicamente bem, descansado, livre de doenças crônicas ou estresses financeiros, cercado pela família e amigos e sentisse orgulho do seu valoroso trabalho. Então tem aqui pelo menos
os 6 itens que seriam itens que, se nós tivéssemos, seríamos mais resilientes. Faz muito sentido, não é? Um ambiente reforçador, um ambiente ameno. E esse é o nosso desafio, ensinar a nós e aos nossos clientes a obterem um pouco dessa vida, tá? Bom, vamos falar mais de ativação comportamental. E aqui o que o Vitor e uma outra pessoa falou, esqueci o nome, nós temos vários modelos da depressão, tá? Vários. Nós temos teorias e modelos experimentais. A teoria, ela vai partir de um conjunto de observações, né? Que foi o que Skinner fez. Ele tem uma pequena teoria da depressão, um pequeno texto dele. Ele vai falar sobre extinção e perda de reforçadores. Ele dá até o exemplo sobre uma pessoa que se muda de cidade, provavelmente terá menor frequência de certos comportamentos, porque os reforçadores, que são os antigos vínculos sociais, estão ausentes, tá? Então, isso seria uma teoria da depressão. Mas outras pessoas, por exemplo, Fester, ele também elaborou bastante sobre isso, sobre teorias da depressão, e disse que o comportamento deprimido é um comportamento repleto de comportamentos reforçados negativamente, ou seja, comportamentos de esquiva. A essência da depressão para Fester seria comportamentos evitativos, tá? Comportamentos de esquiva. Levinson, e esse é um grande autor e muito importante para a ativação comportamental, ele teorizou o seguinte: baixa taxa de reforço contingente à resposta, ou seja, uma pessoa que faz, e o reforço é pequeno, o reforçador, a recompensa é muito limitada. Então, você tem uma alta frequência de respostas para pouquíssimos reforçadores como consequência, tá? O que acontece com o organismo? Fica esgotado. O organismo para de responder gradualmente. Só que ele também teorizou uma outra coisa que é bem interessante, e ele vai falar sobre história de vida. Pessoas com menores índices de habilidade, pessoas com menos habilidades sociais, são mais suscetíveis a esta contingência de baixa taxa de reforçadores. Isso é interessante, porque às vezes o que nós precisamos ensinar para um paciente depressivo é habilidade social, voltar a comunicar-se. Geralmente as atividades sociais são as mais deixadas e são as mais desejadas como metas de terapia. Eu vou falar isso mais tarde. Então, é muito importante ensinar habilidades sociais, ou treino de habilidade social, ou iniciativa de conversa. E não precisa ser tão elaborado, né? Exceto que a pessoa realmente não tem habilidade social nenhuma, mas geralmente vai requerer iniciativa a uma conversa, mandar uma mensagem. As pessoas esquivam-se de fazer isso, tá? E nós temos também modelos experimentais. O que são modelos experimentais? Modelos experimentais são modelos em animais não humanos, submetidos a condições em laboratório de muito estresse e vários tipos de estresse, tá? E o efeito no comportamento do animal é um comportamento que se assemelha ou mimetiza um comportamento humano, por exemplo, como um traço da depressão. Não é a depressão inteira, é um traço. Ficou claro? Modelos animais são modelos que, submetidos a estressores, geralmente são estressores, apresentam alguns comportamentos análogos ao comportamento humano em depressão. Por exemplo, anedonia, redução de atividade. Qual é o outro mesmo? Anedonia, redução da atividade, dificuldade de aprender novos repertórios e assim por diante, tá? Vou chegar lá. Quais são os modelos experimentais? Estresse crônico moderado, eu vou falar daqui a pouco. Desamparo aprendido
e estresse social por derrota e estresse precoce, tá? Esses dois aqui, tá? Vocês podem observar, esse aqui é de 1950 e esse aqui, se não me engano, é de 1990. Eu tenho as referências, eu posso mandar para quem quiser depois. Esse aqui é bem interessante, mas primeiro eu vou falar desses dois aqui, que é o que eu não vou explorar, como o do estresse crônico e o desamparo aprendido. Estresse social por derrota. Alguns animais são colocados nas jaulas, geralmente machos, tá? Para esquilos ou ratos, e você coloca um animal dominante. O que acontece? Você coloca dois animais, os ratos ou os animais não humanos vão lutarem, eles vão lutar, certo? E um dos dois vai ser agredido e ele será subjugado. Ele vai ficar no canto da gaiola, tá? Ou no canto do espaço, e o outro toma conta da maior parte do ambiente de laboratório, certo? Isso seria estresse social por derrota. E o que acontece com esse animal? Ele tem uma possibilidade que ele fique mais inativo e ele tem a redução da preferência por sacarose, certo? Ou por alimentos com açúcar. E isso mimetiza a anedonia, que é a perda, que é o que a Adriana perguntou, da experiência, de experienciar prazer, tá? Existe também um outro modelo, e é também bem interessante, que é o estresse precoce, ou separação materna. Animais, geralmente ratos ou macacos, eles nascem, o recém-nascido, e a mãe é retirada de perto dele. Então, o que acontece? E depois reaproxima. Retira e aproxima. Ou então retira totalmente, tá? Inclusive, a taxa de morte nesses animais é até maior comparada a ratos que não tiveram essa condição da separação. E aí tem vários tipos, mas é um modelo que carece de evidência, preciso confessar. Existem alguns modelos que funcionaram e alguns que não funcionaram. De forma geral, há um indício de que estresse precoce vulnerabiliza o organismo para quadros de inatividade no futuro. Qual a relação com humanos? Abuso, tá? Crianças abusadas, nas mais diversas formas, têm muito mais chance de cursarem com transtornos mentais no futuro. Muito bem. Este é o clássico modelo do desamparo aprendido. O que acontece? Vou ser breve. Um cachorro, né, no experimento clássico, recebe choques incontroláveis, ou seja, ele, independente dele pular de um lado para outro da gaiola, ele recebe um choque, tá? O que acontece ao longo do tempo, ao longo dos experimentos? O cachorro reduz a atividade. Isso é um efeito, redução da atividade. Inclusive, se for mudado o ambiente e esse animal for submetido a uma condição em que ele possa aprender, se esquivar do choque, ele aprende menos. As curvas de aprendizagem são menores do que aqueles animais que não passaram por incontrolabilidade. O que é incontrolabilidade? Está vindo um problema, eu não sei resolver. O que eu faço? Eu paraliso. E isso que eu estou falando para vocês tem uma relação muito considerável com algumas coisas que nós vemos na clínica. Eu tenho um problema e não sei resolver, eu paraliso. Ou até posso saber cognitivamente, eu tenho que fazer isso, eu não sei, eu fico com medo, e aí por diante. Eu sento e aguardo. E o que é pior, às vezes sentar e aguardar uma contingência esqueci o nome, supersticiosa ocorre. Então, provavelmente a pessoa aprende a ficar parada, que é um padrão passivo dificílimo de ser quebrado em psicoterapia, tá bom? E tem um outro que eu gosto bastante, que é o estresse crônico moderado. Esse modelo é um dos mais citados, é um dos mais repetidos. Por que eu estou falando isso, de mais citado ou mais repetido?
porque você repetir isso, o modelo do Seligman, em laboratório, é difícil, tá? Às vezes você não consegue fazer o mesmo efeito e você precisa fazer exatamente o mesmo controle de variáveis. Em resumo, vou adiantar, né? Um rato é submetido a vários estresses, tá? Estressores. Por exemplo, um rato é colocado numa gaiola sem água. Detalhe. Coloca um rato livre para beber de 2 bebedouros. Um bebedouro com água pura e um bebedouro com água açucarada. E o índice de preferência é semelhante. Ele bebe relativamente muita água pura e muita água açucarada. Pega esse animal e coloca num protocolo de estresse crônico. Então, ele passa algumas horas, né, com a gaiola inclinada, depois ele passa algumas horas com a gaiola seca, depois ele passa algumas horas com barulho na gaiola, então tira a gaiola inclinada, depois coloca a gaiola molhada, depois tira a gaiola molhada e coloca um barulho alto e intermitente. Depois coloca uma luz estroboscópica, uma luz piscando na gaiola. Depois coloca um rato para ficar com nado forçado, ficar batendo as patinhas, né, por um longo período. Aí depois coloca o intruso na gaiola. E depois de uma sucessão dessas condições experimentais, observa a medida, né, observa-se a medida de preferência por água pura ou água açucarada. O que acontece? Como nós podemos ver aqui, há uma clara redução do beber água doce, tá? E isso mimetiza a anedonia. E nós vemos isso bastante em humanos, pelo menos de uma forma extrapolando esse dado experimental para a clínica, pessoas em estresse crônico. Vocês podem perguntar para os seus clientes, muitos vão relatar um casamento que se estende por anos, cheio de aversivos, tá? Ou um trabalho horrível, ou problemas financeiros, tá? Vários fatores. É bem interessante. Aqui, vou adiantar, este é o panorama atual do que produziria a depressão. Nós temos uma correlação muito forte com eventos precoces, ou seja, da idade infantil, vários abusos, e nós temos desencadeantes imediatos. O estressor deve ser intenso, sucessivo, crônico e incontrolável. Esses são os desencadeantes, ou seja, aconteceu e a pessoa em seguida cursa com a sintomatologia depressiva. Aqui é um estudo que eu estou em fase de submissão, e nós podemos ver aqui eventos negativos, que é como a literatura chama os desencadeantes, e os padrões de evitação. Vamos pegar aqui o paciente 5. Qual foi o desencadeante? Dificuldade financeira, moradia ruim, ou seja, insalubre, dormia no chão, um bairro muito pobre, e perda dos filhos. O que aconteceu com ela? Choro, desespero, tristeza, vontade de morrer. Quais foram os comportamentos? Deixou de trabalhar, dormir, isolar-se, dormir está repetido aqui, e evitar a família, tá? E quando eu categorizei esses eventos, foi possível observar que relações afetivas são as grandes, amorosas, né, conjugais, são muito relatadas como desencadeantes, problemas com a família e danos físicos ou psicológicos, por exemplo, acidente ou maus tratos, tá bom? Quais são os padrões mais frequentes? Isolamento e deixar de fazer atividades, ok? Procurando isso nos nossos clientes, nós vamos encontrar estes padrões com alguma... É provável que encontremos esses padrões. Existem outros, por exemplo, ruminações, que são pensamentos repetitivos de conteúdo negativo, né, por longos períodos de tempo. Qual é o tratamento do transtorno depressivo maior? É esse aqui, ó. Antidepressivos mais psicoterapia, tá? Não tem para onde correr. Você tem vários antidepressivos, vários, não vou entrar neles, não é o caso aqui.
E você tem psicoterapia. Os guias de tratamento, as evidências indicam que psicoterapia leve, sem comorbidade, psicoterapia apenas é mais eficaz ou não há diferença do acompanhamento com antidepressivo, ok? Transtorno depressivo maior, leve. O que é isso? 5 sintomas por pelo menos 2 semanas, ok? Quais são as psicoterapias que funcionam? O que a literatura tem de mais recomendado até o momento? Terapia cognitivo-comportamental, tá? Ativação comportamental e terapia interpessoal, tá? Uma pequena pausa. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma consideração? Por que essas terapias são as mais empiricamente validadas? Porque elas têm ensaios clínicos, tá? Desculpa te interromper agora, Sim, Vitor. mas eu queria te tirar uma dúvida. Eu vejo muito falar dessa terapia interpessoal, mas eu não faço ideia do que seja. Você pode, se você souber, né, falar um pouco? Olha, eu acho bem legal. Inclusive, o Martel, que é um dos grandes expoentes da ativação comportamental, ele fala: nós devemos ter uma teoria que nos guie e também devemos ter, claro, Martel é um comportamentalista, né? E ele vai dizer que nós devemos aprender vários modelos psicoterapêuticos amparados cientificamente. Então, é muito importante aprender sobre todos eles e outros, tá? E o que é a terapia interpessoal? O foco dela é relações interpessoais, tá bom? Não é a terapia sistêmica, para quem confunde, não é. É uma terapia cujo foco é voltar a... O foco dela é ruptura de relações. Tem um artigo muito interessante, se você botar terapia interpessoal, vocês vão encontrar um artigo pequeno e bastante preciso. Ele vai focar no tipo de ruptura social que você teve. Você teve luto, você teve perda de relacionamento, você tem problemas familiares, e eles vão construindo novas formas de voltar à atividade nestas áreas. Tá? Se eu não me engano, são 4 áreas lá. Ruptura social, ruptura de amigos, problemas no relacionamento afetivo, né? E tem outros que eu não me lembro agora. Mas o foco dela é agir interpessoalmente. E os ganhos são muito bons, tá? Pelo que eu tenho visto até agora, era a terapia cognitivo-comportamental, como o padrão ouro, a TCC, de Beck, a clássica. Depois viria a terapia interpessoal e agora a ativação comportamental ganhou, com o aumento de estudos, uma digamos assim, como é que eu posso explicar? Ela ficou mais robusta empiricamente, tá? Então é isso aí. Ficou claro, Vitor? Sim, Mais ou sim. menos, né? Tá. Deu para entender. Tá. Isso aqui eu vou pular, só quero dizer que muitas pessoas do Brasil não têm acompanhamento médico e nem psicológico. Esses dados são dados do IBGE, tá? 46% das pessoas que disseram que estavam com depressão estavam em acompanhamento. Então, temos um universo de pessoas que disseram ter depressão. 46%, menos da metade, faziam acompanhamento médico. E 16% acompanhamento psicológico e 37% sem nenhum tratamento. Tá? Então, é uma população desassistida do ponto de vista da saúde mental. Bom, uma pequena pausa para perguntas e para lembrar a todos nós de fazer a generosidade de fazer uma doação, tá? Qualquer valor. Esse é o propósito dessa palestra. Quem puder, tira o print. Você não é obrigado a mandar o seu comprovante. Eles pedem só para controle, mas você não é obrigado. Eu acho que é importante, até para você acessar um tipo de consequência que diz respeito a uma classe de sensibilidade ao outro, de como diz o capítulo final da FAP, né?
E também porque o evento veio para isso também, né? Foi para esse o objetivo do evento, sendo bem direto. Então, por gentileza, vamos tentar doar, tá bom? Alguma pergunta, gente? Queria fazer um complemento, na verdade. Você falou aí perfeitamente, né, dos componentes genéticos. Eu lembrei que estavam discutindo aqui no grupo onde tem a galera da farmacogenética, né? Falando sobre a questão da epigenética e da depressão, de que se já tem estudos para desenvolver marcadores epigenéticos para a depressão. Então, se tem entendido que alguns eventos na infância são como se fossem especificadores para aumentar a sensibilidade de certos agentes de neurotransmissores mesmo para vir a desenvolver a depressão na fase adulta. Uhum. Eu já ouvi falar disso, eu já li a respeito, existem mesmo, tá? Tem dois tipos de marcadores biológicos, que são vários. Claro que tudo isso precisa de mais estudos. Talvez isso dê margem para medicina de precisão, né? Talvez a Elisa possa falar, mas existem marcadores biológicos de sinalizações, de proteínas, de genes que estão ativos, né? E existem marcadores psicológicos. Dos que eu conheço, abuso emocional, abuso físico, negligência emocional, negligência física e abuso sexual, todos eles têm uma correlação positiva com ocorrência de transtorno depressivo no futuro, principalmente depressão e ansiedade, tá bom? Exatamente. Isso mesmo que abordou no artigo. Exatamente. Então, você tem esse marcador, depois eu posso colocar disponibilizar para vocês. Tem vários artigos, inclusive um da Cécio, que é uma das maiores pesquisadoras nesta área. Eu participei de um estudo recentemente, justamente vendo isso. Vários jovens, se não vou me estender, enfim, abusos, os 5 tipos de abuso categorizados até o momento, quando ocorrem, predizem a ocorrência de depressão ou ansiedade no futuro, tá? Já na adolescência, certo? O abuso mais prevalente é abuso emocional. O que é isso? Xingamentos, invalidações, redução do valor da criança, que mais? Geralmente xingamento, sensação de não estar sendo amada, frases que indicam desamor, são os abusos emocionais. E o mais potente, digamos assim, o mais preditor mesmo é abuso sexual, tá? É um dos mais violentos. Mais alguma pergunta? Já vamos entrar agora no tratamento. Licença, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Fernanda? Eu vi que você falou isso sobre terapia, as formas de terapia que são utilizadas. Uma foi a TCC, a outra foi a ativação comportamental e a interpessoal, que eu também não conhecia. Existe alguma evidência, não, algum foco sobre terapia de aceitação e compromisso, que ela fala sobre valores e tal? É porque eu cheguei tarde, talvez eu perdi, talvez foi falado e eu não vi, mas existe? Existe sim, existe sim. Depois vocês entrem na www.div12.org, que é um braço da Associação Americana de Psicologia, e você vai ter lá tratamentos por diagnóstico e tratamentos baseados em evidência. Você vai ver várias condições, você vai ver vários tratamentos testados em ensaios clínicos randomizados e meta-análise, tá bom? Então, vocês estão vendo minha tela ainda? Eu acho que... Sim. Estamos vendo. Aqui eu vou falar da eficácia da ativação comportamental. Deixa eu só tirar aqui. Aqui é um estudo que eu fiz com 6 pacientes que fizeram 12 sessões de ativação comportamental. A avaliação foi o BDI, que é um inventário de Beck de sintomas depressivos durante 12 semanas. Eu escolhi os pacientes que tiveram redução robusta nos sintomas, tá? De mais de 50%. Então, tiveram pacientes que entraram com BDI 50, foi altíssimo, isso é altíssimo.
Se, por exemplo, se todos nós fizermos, provavelmente o BDI vai dar uns 0,5, pensando que todo mundo aqui está tranquilo, né? Se bem que tem um contexto de pandemia que nos mexe conosco. Mas nós todos vamos marcar alguma coisa lá no BDI, no inventário de depressão. Ou em qualquer outro inventário de depressão. Muito bem. Acima de 20, você já tem uma depressão provavelmente clínica e uma depressão moderada. Acima de 30, você tem uma depressão grave. Essa pessoa estava com 50, tá? É um score muito alto. Foi o segundo score mais alto que eu já vi. O primeiro foi 64, que é quase o máximo. A pessoa marcou 3 em todos. Claro, existe um problema nas medidas, né? A pessoa pode ir lá e marcar tudo 3, então a gente não deve se basear unicamente em inventários. Até porque vai ter uma cliente que eu vou falar para vocês no final, que eu parei de fazer o inventário com ela, porque ela só dizia que estava tudo 3, quando outros indicadores comportamentais não indicavam uma depressão tão grave, tá bom? Então, esta é uma série de casos. Seria um nível de evidência baixíssimo, tá? Série de casos é um nível de evidência baixo. Esse é um estudo que eu tive a felicidade de conduzir, que foi um ensaio clínico. E nesse ensaio clínico, nós comparamos ativação comportamental versus terapia cognitiva processual, que é um tipo de terapia cognitiva, e o tratamento usual, que eram pessoas já em uso de antidepressivos puramente. Então, essas pessoas foram acompanhadas, né? Nós tivemos 26 pessoas no grupo de terapia cognitiva processual, 24 de ativação e 26 apenas em uso de fármaco. Acompanhamos por 12 semanas. Nós podemos ver aqui as diferenças. Ao longo do tratamento, as duas psicoterapias reduziram os sintomas de forma estatisticamente diferente do grupo apenas com fármaco, sem mudar a dose, tá? O que nós podemos observar não é que fármacos não sejam eficazes, é porque um perfil, quando nós acrescentamos psicoterapia a pacientes já em uso de psicofármaco, os ganhos são bem maiores, tá bom? Nós temos várias outras medidas de qualidade de vida e de ideação suicida que durante a psicoterapia são reduzidas, tá? Aqui, por exemplo, nesse gráfico, nesses dois aqui, nós podemos ver que a ideação suicida era presente, embora não fosse tão grave. As pessoas pensavam, de fato, que queriam morrer ou que a vida não vale a pena e terminaram, em média, com sentimentos ou pensamentos mais esperançosos sobre a vida. E aqui, para a moça esqueci o nome dela, Fernanda, que perguntou sobre ACT. Aqui é uma meta-análise. Esse aqui é um dos indicadores mais poderosos de eficácia de uma abordagem. Você junta todos os estudos que compararam o tipo de intervenção e você soma estatisticamente. E esse aqui, que é o gráfico de floresta, Forest Plot, que indica esse diamante, né, da meta-análise, ele indica, né, que se não tocar na linha 0, essa intervenção é favorável à intervenção ativa, ou seja, de ativação comportamental neste estudo. Ou seja, juntando todos os estudos, a ativação comportamental foi melhor ou foi diferente, favoravelmente, do que os outros controles, seja fármaco, seja nada, seja outro tipo de psicoterapia, certo? E aqui temos a ACT, deixa eu ver se ele cria aqui a ACT, que seriam que ele não citou a ACT aqui, vou ficar devendo, mas a ACT é citada, viu? É uma terapia eficaz para depressão, não tenha dúvida. Para depressão, para ansiedade, para a ACT, eu acho que a maioria conhece, é a terapia de aceitação e compromisso, certo? E aqui nós vemos aqui terapia de ativação comportamental. Nós temos aqui um G, que é o tamanho de efeito. Quanto maior este número, maior é a diferença clínica dos pacientes em relação à linha de base, tá bom? Então, os pacientes entraram muito deprimidos e, ao longo do tempo, eles ficaram com os scores mínimos de depressão. E quando você faz isso de formas estatísticas, quanto maior este número, mais poderosa é a intervenção, tá bom?
Inclusive, tem até da psicanálise, viu? A psicanálise, que é a psicodinâmica, é uma terapia que funciona, tá? Claro que não é só a psicanálise aqui, mas as terapias psicodinâmicas têm um efeito bom para depressão, tá? Mas dentre essas, a mais poderosa foi a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de ativação comportamental. São as mais fortes, mais poderosas. O que nós usamos, né, mundialmente? Nós podemos até fazer um paralelo com a ideia aí de até um pequeno comentário quando se fala de alguns medicamentos para o coronavírus. Um medicamento ou uma intervenção precisa passar por esses graus de evidência para que ele seja eficaz e indicado. Quando ele passa por isso, ele vai para um guia de tratamento. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 guias de tratamento para depressão. Todos eles citam psicoterapia como adjunta aos fármacos, especialmente ativação comportamental. Ou seja, é uma terapia realmente eficaz para a depressão, tá? Finalmente, ativação comportamental. Por onde vocês vão estudar isso aqui? Vocês vão pegar esses 4 protocolos. Esse aqui é um artigo de livre acesso, que é o tratamento, a terapia de ativação comportamental para depressão. Esses 2 aqui são os meus prediletos, que são do Martel, que são referência em ativação comportamental. Esses 2. Eu particularmente gosto mais desse amarelinho aqui, que ele ensina, né, ele preenche uma lacuna que se deixou, que é de valores, que é de objetivos, que é uma intervenção totalmente vinda da arte, tá bom? E esse aqui também é um livro legal do Canter, e ele usa muito também valores para a clínica. Esse aqui também usa valores, só que eles não fazem análise funcional, tá? Eles só fazem planejamento de atividades reforçadoras. E uma pessoa que é referência no Brasil em ativação comportamental é o professor Paulo Abreu. Ele vai lançar esse livro, deve sair no próximo mês, é um livro muito bom, estou ansioso, e eu acho importante que a gente conheça. Ele fez um protocolo aqui no Brasil, ele é pioneiro nessa intervenção. Então, o que é a psicoterapia de ativação comportamental? Em resumo, essa terapia é isso. Consiste numa psicoterapia cujo objetivo principal é planejar atividades, vejam bem, planejar atividades potencialmente prazerosas, satisfatórias e realizadoras. Tá bom? A terapia envolve isso. Esta é a essência da ativação comportamental. Planejar atividades que sejam de interesse da pessoa, potencialmente agradáveis. Por que potencialmente? Porque não necessariamente serão. Além disso, a pessoa provavelmente está em anedonia. Portanto, quando ela fizer, a gratificação será menor, mas ainda assim terá um impacto clínico. Tudo bem? História da ativação comportamental. Vou falar rápido. Começou com o Levinson. O Beck pegou uma parte do protocolo e colocou no protocolo de terapia cognitiva. Aí passaram-se 20 anos, 30 anos, 20 anos aqui sobre de um hiato, e o Jacobson criou um protocolo que depois foi reproduzido pelo Martel e o Leruez, que foi o autor daquele primeiro protocolo que eu mostrei ali nesse instante, né? E é o que nós temos hoje de ativação comportamental para a depressão. Qual é a estrutura da psicoterapia? É essa aqui, ó. Você vai ver sessões iniciais que nós apresentamos o modelo comportamental da depressão, que eu vou passar já já, e nós identificamos valores e desejos do paciente, tá? Sessões intermediárias é o cerne. Aqui nós vamos identificar relações entre comportamento e humor e faremos uma análise do comportamento, análise de contingência ou análise funcional. E nós, principalmente, faremos o planejamento de atividades reforçadoras. A ideia é, você caiu num buraco e você só sai desse buraco com algumas ações.
e nós vamos discutir juntos quais são as versões mais possíveis que o seu quadro permita, que sejam orientados pelos mais profundos interesses que você tem. Tá? Essa é a ideia que nós vamos passar para os nossos clientes. Sessões finais. Terapia deveria ter um fim, mas acontece que quando os pacientes até melhoram da depressão, de qualquer problema, às vezes eles não querem sair da terapia. Isso é o que acontece. Inclusive, a gente discute isso e outras demandas surgem, tá? Ou outros passam a fazer sessões de 15 em 15 dias, tá bom? No que se refere à depressão, né, aos comportamentos da esfera depressiva, nós ensinamos o cliente a resolver problemas e prevenir recaídas. Caso aconteça de novo, caso você caia num buraco, o que você aprendeu a fazer para sair de lá? Essa é a ideia. E a ideia é repetir as sessões intermediárias, tá bom? E mais importante, que o paciente possa fazer isso sozinho. Alguma dúvida até aí? Nós já vamos entrar em total. Agora vai ser só ativação. Alguma pergunta? Eu queria fazer. Hum. No pontapé inicial, existe uma dificuldade muito grande para o paciente com depressão partir para a primeira atividade. Você faz alguma coisa no sentido mais motivacional para ele dar aquele pontapé inicial? Eu acho que esse é o momento que a gente pode até fazer mais perguntas. Nós não começamos a primeira sessão pedindo para fazer atividade. É aversivo. Uhum. Você entenda. Todos nós devemos perceber o seguinte. Eu já falei de como é a característica da depressão, do quanto de estresse, de quanto de contingências aversivas operando sobre a pessoa. O repertório instalado ali é esquiva. Sair da esquiva é enfrentar um problema que a pessoa, e aqui agora minha linguagem vai até mudar para ficar como uma espécie de um possível modelo para a gente ir conversando com os nossos clientes. Então, olha o quanto de problema que tem, e sair daquele problema dá até medo. A pessoa não tem repertório para sair. Ela só tenderá a evitar, tá? Tanto pelo ambiente, quanto pela experiência emocional da depressão, que é uma experiência sofrida, tá? Vamos imaginar aqui. Um estado de tristeza em nós. Não vamos pensar que a gente... Pronto, nós estamos há muito tempo sem ver pessoas queridas. Isso nos dá uma tristeza, né? E nós não vemos essas pessoas porque não podemos ver. Envolve expor, envolve colocar essas pessoas em algum tipo de risco, dado o contexto de coronavírus. E isso é triste, isso é chato, mas não é depressão. É um sentimento circunstancial, compreensível, e imagine que esse sentimento fosse muito mais forte e ele fosse duradouro. Então seria muito sofrido, tá bom? É realmente doloroso apresentar a depressão. Um outro aspecto é que quando a pessoa sabe que vai ter que agir, ela sente uma certa, nossa, será que eu vou conseguir? Então nós vamos apresentando um modelo, nós vamos explicando e contextualizando a vida da pessoa aos poucos, para que ela saiba que tem um início e existe uma possibilidade de saída se ela quiser, tá bom? E nunca, pelo menos eu não faço assim, jamais na primeira sessão. Talvez na terceira, se a pessoa for realmente bastante aberta e for uma depressão moderada, certo? Certo. Faz sentido para vocês? Muito bom. Infelizmente, eu não vou falar dos outros, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Vamos doar. Eu agradeço muito a presença de vocês.
não consegui levar até o final todos os casos, mas eu acho que deu para fazer um bom panorama. Excelente, Ricardo. Muito, Tá muito bom? boa a sua apresentação. Desde o começo da parte da depressão, estava super aprendendo várias coisas. Enquanto que a Maria Elisa, a parte evolutiva foi incrível. Já recebi o vídeo gravado para assistir de novo, vários trechos de novo. Pronto, legal. Nossa, A parte dos casos. parabéns, nem parece que foram 3 horas, né? Passou tão rápido. Né? Eu sou muito a favor de ter outro, ter um segundo encontro. Eu vou ter que ver com a CPS, eu vou ver se acontece, se não acontece. Falta, eu acho que por mais 2 horas a gente termina. Eu tenho o contato de vocês, pelo menos eu vou mandar de novo. Como eu não sei exatamente quem é o rosto e quem é o e-mail, né? Eu vou pedir para que vocês, como é que eu posso dizer? Bom, vamos discutindo, né? Vocês têm o meu e-mail, a gente pode fazer uma outra aula. Posso dar sugestão? O Pode? pessoal colocar o e-mail deles aqui no chat do... Ótima ideia. Perfeito, obrigado. Então, quem tiver interesse em uma continuação, seria muito reforçador para mim, eu gosto de falar disso. Então, vocês escrevam aí no chat, tem aí algum lugar, dá para acessar o chat. Já está pipocando de e-mail aí. Pronto, já estou vendo. Quem quiser, isso aqui é para quem quiser aula, a continuidade, tá? E eu vou ver, claro, com a direção da CBS, com o evento deles. Foi incrível. Muito, muito obrigada mesmo por essa aula incrível. Eu estava esperando um cursinho assim, e de repente vem tudo isso, né? A gente falou, uou! Tão ansiosa também, porque eu saí da clínica e vim para casa, então eu perdi ali uns 40 minutinhos. Sim. Então, doida para poder rever também para esse pedacinho aí que eu não peguei. Uhum. Então, muito obrigada e obrigada, gente, todo mundo. Deixa a perseverança aí de vocês. Vamos ver novamente. Eu vou mandar também para esses e-mails, eu estou entendendo que quem está aqui está mandando, né? Então, tem uma pequena avaliação anônima sobre o que vocês acharam e com pedidos de sugestões e tudo mais, tá? Gente, brigadão, viu? Vai estar gravado, eu vou dar para a direção da CBS. Por favor, tentem doar. Esse é o propósito, certo? Tirem um print, façam uma doação, tá? Seria muito importante para mim e para a finalidade desse evento. Viu? Mais alguma coisa? Você tem página no Instagram, no Facebook? Então, por força das contingências, eu me vi obrigado a criar uma página eu nem quis colocar aqui para não ser não desviasse o foco. Mas é meu nome, vocês botam lá no Instagram, no meu Instagram tem, que é público, e tem o link de uma página que só tem artigo. Então eu tentei fazer só inclusive de ativação comportamental, com frases de artigo, tá? Aí lá tem os cursos. Essa eu vou falar. Daqui uma semana eu tenho a felicidade de estar com Maria Elisa Barros, que é psiquiatra, e com o Lucas, fazendo uma outra apresentação, uma conferência online, gratuita, sobre toque, em tempos de pandemia. Deem uma olhada, vai ser bem legal, tá? 2 psiquiatras muito bons aqui da Bahia e do Nordeste do Brasil. E não sei se pode falar essas coisas aqui, não é bom, mas assistam essa que vai ter lá vai estar lá vai ser toque, eu esqueci o nome do evento. Toque em tempos de pandemia, porque muda, a prevalência aumenta, os sintomas mudam e o manejo psiquiátrico e psicológico muda também, tá bom? Pandemia do coronavírus e transtorno obsessivo compulsivo. Existe correlação? Estão todos convidados para participar com a gente também semana que vem. Se Curte não pode fazer a propaganda, eu posso. Onde é que a gente pega o link desse evento aí? Onde é que a gente encontra? Na página de Curte, ele vai colocar lá. Lá daqui para quarta. Gente, mais uma vez, não esqueçam das doações aqui, tá bom? Por favor. Sim.
Tá aqui. Parabéns à CBS por esses eventos aí que estão sendo riquíssimos, Cadê a né? Lorena? Tá incrível mesmo, uma programação maravilhosa, só gente top mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Vou encerrar, que já passamos do horário. Um abração. Peguei os contatos aqui todos, viu? Vocês podem deixar